Fala galera, aqui quem tá falando é o João Paulo, faço parte da Juventude Ative, sou lá da Segunda Igreja Batista em Gramacho e hoje quero convidar vocês a estarem conosco, segunda-feira, às 8h31. Nós teremos a presença do pastor Matheus Rodrigues, que está trazendo uma palavra abençoada para nós. A galera da Ative Music também vai estar trazendo aquele louvor. Confesso que a expectativa é muito alta para esse dia, para que Deus possa falar conosco, que nós possamos sair renovados nesse dia. E eu queria orar por vocês e pedir que esse dia fosse épico em nossas vidas. Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Deus, por toda a tua bondade e todo o teu amor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesse dia, nos transformando, preenchendo cada espaço, Senhor, com o teu Espírito Santo em nossos corações. Receba essa oração, Senhor, é o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Galera, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo com a mãe de vocês, o pai, com a família, com todo mundo. E que compartilhem as redes sociais de vocês, tá bom? Tamo junto, gente. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos ouvir, nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Olá, meus amados, graça e paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Rodrigues, eu sou pastor aqui na Igreja Batista Luz em Nova Iguaçu. E para mim é um privilégio poder estar com vocês nessa semana, compartilhando da palavra de Deus. Mando aqui um abraço da nossa amada igreja a todos vocês da CIB de Gramacho. E também queria agradecer ao Enoque pelo convite e dizer que para mim é um privilégio e um prazer enorme poder estar com vocês. E nessa semana, como o tema Somos Resposta, eu queria compartilhar sobre vocês sobre a vida de Elias. Com vocês, a vida de Elias. Elias foi resposta na geração dele e nós precisamos ser ousados assim como Elias fez. Eu queria falar sobre você sobre a ousadia de ser um Elias nessa geração. Então abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Que diz o seguinte: Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaís. E meus irmãos, meus amados, nós vivemos em um tempo onde existem muitas perguntas nesse mundo. E muitas que precisam de ser respondidas. Eu queria te falar que o mundo ele está carente daquilo que só você pode oferecer. Você é a resposta de Deus nesse tempo, nessa geração. E Deus tem levantado pessoas para influenciar, pessoas para transformar, liderar e fazer a diferença nesse tempo. Você tem contigo a palavra de Deus, você tem contigo as promessas de Deus e o Espírito Santo te capacitando e te dando uma sabedoria e um crescimento sobrenatural. E hoje eu quero falar com vocês sobre a ousadia para sermos um Elias dessa geração. Precisamos ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, como Elias, para produzirmos frutos de arrependimento e transformação nos ambientes que nós estamos inseridos. E o contexto histórico daquela época se passava em um tempo onde o rei de Israel era Acabe. E Acabe fazia tudo que desagradava a Deus. E ele fez muito pior do que os seus outros antepassados fizeram. E Acabe foi ainda além e se casou com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal. E influenciado por Jezabel, ele serviu e adorou Baal, levando toda a nação de Israel ao pecado. E Jezabel, ela mantinha 450 falsos profetas em Israel, enquanto perseguia e matava todos os profetas de Deus. Mas Obadias, um homem de Deus, escondeu e alimentou alguns profetas. E foi nesse contexto de caos, de perseguição, que Deus levanta Elias como um profeta diante de Israel. E Elias marcou a sua geração por ter sido um homem totalmente dependente de Deus e cheio de ousadia. No versículo 1 e 2 do primeiro livro de Reis, capítulo 18, diz: E a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre essa terra. E Elias obedeceu essa ordem de Deus e não negligenciou. E foi se apresentar ao rei, mesmo sabendo que o reinado perseguia e matava os profetas de Deus. Elias era um homem de Deus e foi chamado de perturbador, preste atenção nisso. E numa ordem natural, Elias deveria ter ficado intimidado, ou deveria ficar intimidado. Como assim eu vou me apresentar ao rei que quer me matar? Ele está matando todos os meus amigos, todos os profetas, o que eu vou fazer lá diante dele? De livre e espontânea vontade. Mas Elias não se intimidou, Elias obedeceu a ordem do Senhor e, tomado por uma ousadia do Espírito Santo, foi na presença do rei e confrontou o rei por seus pecados.
Preste atenção, Elias poderia ter desconversado: Deus, mas eu não estou pronto, ele quer me matar, ele quer acabar comigo, ele está acabando com todos os profetas. Mas não, Elias não apresentou desculpas e obedeceu a ordem do Senhor. Se queremos ser resposta nesse tempo, precisamos obedecer aquilo que Deus nos ordena. Então no versículo 18 diz: não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. E preste atenção, naquele tempo os antepassados eram honrados, eram preservados. Imagine então para uma família real, uma família de reino, mencionar os problemas da família era ainda mais delicado. E foi isso que Elias fez. Elias apontou o erro de toda a casa de Acabe e seus antepassados. E Elias ele vai mais além, Elias dá uma ordem ao rei. Naquele tempo o rei ele tinha total controle, e uma ordem do rei era um decreto. Quem se ousaria confrontar o rei? Mas Elias, tomado por uma ousadia do Espírito, se levanta e ainda dá uma ordem ao Deus, dá uma ordem ao rei Acabe. No versículo 19 diz o seguinte: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Preste atenção, eu imagino que Acabe deveria ter ficado perplexo diante de tanta autoridade de Elias. Mas que ousadia é essa? Que autoridade é essa? Acabe era rei e provavelmente nunca alguém havia o confrontado dessa maneira, muito menos ter dado uma ordem a ele. Mas Elias obedeceu a Deus. Elias obedeceu a Deus. Elias não teve medo de falar o que precisava ser falado. Elias não teve medo de fazer o que precisava ser feito, porque Elias tinha uma ousadia vinda do Espírito Santo de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos afirma: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo tem um plano extraordinário para cada um de nós e para você que está me assistindo. Mas nós precisamos de ousadia para cumpri-lo. Mas eu creio que eu estou diante de vocês aí, vocês estão me assistindo, e a nossa geração vai ser uma geração conhecida como a geração que viveu e foi resposta nesse tempo. Uma geração conhecida como uma geração como a de Elias. Amém? Eu estou diante dos perturbadores do pecado, em nome de Jesus. Eu queria te falar 3 coisas nessa noite. A primeira é: a ousadia tira você da neutralidade. Atos capítulo 4, versículo 13 diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meus irmãos, vendo a coragem, a ousadia dos apóstolos, eles reconheceram: como assim esses homens que não têm conhecimento, são pescadores, como assim eles têm tanta autoridade? Então eles ficaram admirados e reconheceram que eles estiveram com Jesus. Eu quero que você entenda que a neutralidade não é uma opção para nós como discípulos de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores, nós não podemos ser neutros. Embaixadores representam o seu país, a sua origem, o seu governo. E nós representamos o governo dos céus. Nós somos embaixadores de Cristo, então precisamos nos posicionar e não ficar na neutralidade. E a qualquer momento o nosso comandante, ele pode dar uma ordem e ele precisa que nós cumpramos essa ordem. E nós cumpramos e estabelecemos a cultura do céu aqui na terra. Mas sem a ousadia de Deus, nós ficamos paralisados. E eu fico pensando quantas palavras proféticas foram liberadas do céu para a terra, mas não foram cumpridas porque pessoas não agiram em ousadia. Pessoas ficaram com medo, pessoas ficaram com vergonha, pessoas ficaram paralisados. Muitas desculpas nós ouvimos: mas o que vão pensar de mim? Não vão entender o que eu estou fazendo, vão me criticar. Mas meu irmão, se não houver quem se posicione, quem fará? Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, para que servirá? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se
no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos chamados para provocar luz, para sermos luz. Então, aonde está escuro, nós somos chamados para provocar luz, para mudar ambientes, para sermos resposta que esse mundo precisa. O Evangelho não é fichinha, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus, e Ele se manifesta em palavra, mas também em poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz: porque o Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Elias precisou de ousadia para se posicionar diante do rei Acabe. Precisou de ousadia para se mover e dizer o que precisava ser dito. E uma das marcas dos discípulos de Jesus em Atos foi a ousadia. Os discípulos se posicionavam com autoridade. E a ousadia ela é essencial em todas as áreas da nossa vida. Então, se nós queremos viver o romper de Deus, nós precisamos nos posicionar em ousadia. Então, se Deus está mandando você fazer algo, vai lá e faça. O próximo nível, ele só consegue ser atingido se você sair da sua zona de conforto. Eu não consigo sair e avançar para um novo nível se eu continuar parado. Então é necessário eu dar o primeiro passo, eu andar em ousadia para que eu alcance esse novo nível. E há um novo nível de Deus preparado para você que está me assistindo. Há um novo nível de Deus preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Lucas capítulo 10, versículo 19 nos diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Existe autoridade sobre a sua vida. Deus lhe deu autoridade, então se posicione com ousadia, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a ousadia te leva a cumprir o seu chamado. Nós somos chamados para impactar realidades, mas para isso precisamos ser ousados assim como Elias. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Meu irmão, o Espírito Santo já desceu e Ele está presente na sua vida, Ele está vivo dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você. Então se mova em ousadia. Se mova em ousadia para que o seu chamado possa ser cumprido. Para que o seu chamado possa ser cumprido em nome de Jesus. Então não apresente desculpas. Se mova em ousadia. Não importa onde você está posicionado, talvez na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Não importa onde você está posicionado. Deus quer te usar como referência nesse lugar. Porque você é luz nesse lugar. E não se coloca uma luz de baixo, mas uma luz em cima para que ilumine todos. Então você precisa brilhar a luz de Cristo que há em você. E eu creio que se nós queremos mudar o mundo, se nós queremos transformar o mundo, nós precisamos de homens e mulheres de Deus, cheios de ousadia, homens e mulheres de Deus, Elias de Deus, na nossa geração, em todas as esferas da sociedade. Eu vejo Elias na esfera da igreja, eu vejo Elias na esfera da família, da política, do governo, educação e tecnologia, na economia, nos negócios, na arte, no entretenimento, na comunicação e na mídia. Nós precisamos de Elias, homens e mulheres de Deus em todas as esferas da sociedade. Sabe, talvez você não vai ser um pastor, talvez você não vai ser um adorador, um cantor, um músico, mas você é um engenheiro para a glória de Deus, você é um médico para a glória de Deus, você é um barbeiro para a glória de Deus, você é um pedreiro para a glória de Deus, você tem um salão para a glória de Deus, e você vai ser influência aí onde você está, em nome de Jesus, amém? Em terceiro lugar, a ousadia sobrenatural, ela vem do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15, diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, em nome de Jesus. A ousadia sobrenatural, ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, quando você se encher dessa ousadia, você vai ter a força que você precisa, a coragem que você precisa para se posicionar, mesmo que diante de um rei, porque essa ousadia e essa autoridade não está fluindo de você, mas está vindo de Deus através de você. E os discípulos, eles entendiam isso, e somente cheios do Espírito Santo de Deus se levantavam em ousadia. Em Atos capítulo 4, do versículo 8 diz:
cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. No capítulo 6, no versículo 8 diz: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais dentre o povo. Meu irmão, entenda, ousadia não é só falar com força, ousadia é se mover com base nessa fala. Se eu tenho uma palavra forte para liberar, eu me posiciono de acordo com essa fala. E Elias sabia disso, e Elias confrontou, e foi uma resposta naquele tempo. E nós, como discípulos de Jesus, assim como Elias, precisamos ser perturbadores do pecado, perturbadores da corrupção, da mentira. Nós somos criados para ser embaixadores do céu. Nós precisamos exercer o governo dos céus aqui na terra, e para isso nós precisamos de ousadia. Meu irmão, aonde está a justiça? Aonde está a injustiça? Nós precisamos nos posicionar em justiça. Aonde está o ódio? Nós precisamos nos posicionar em amor. Aonde está a escuridão? Nós precisamos provocar luz, porque nós somos criados para sermos respostas. Nós somos criados para fazermos a diferença nesse tempo. Eu quero te dizer que nessa noite, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, hoje é o fim da sua apatia. Deus quer te levar a um novo nível, mas você precisa de ousadia. Então se posicione em fé. A Bíblia fala que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos são filhos maduros. E a criação, o mundo está esperando você se posicionar em ousadia para fazer a diferença no seu ambiente, na sua realidade. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento comigo. E que você repita essa oração comigo nessa noite. Pai, eu quero ser um Elias da minha geração. Eu quero ser resposta para esse tempo. Me unja, me capacite, me dê a sabedoria necessária para cumprir o meu chamado. Eu não quero ser conhecido como aqueles que fracassaram, mas eu quero ser conhecido como aqueles que se levantaram em ousadia, daqueles que se levantaram para cumprir e ser a resposta que esse mundo precisa. Eu quero ser conhecido como um filho maduro, que viveu tudo aquilo que eu precisava viver, e quando chegar no final eu vou poder dizer que eu combati o bom combate. Eu quero ser um Elias da minha geração. Eu sou resposta, em nome de Jesus, amém. Que essa palavra tenha te abençoado. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus te abençoe e seja um Elias dessa geração. Fala galera, que pregação maravilhosa que a gente teve com o nosso pastor Mateus, falando sobre ousadia nessa geração. E eu quero estar convidando vocês a amanhã, terá mais pregações, mais louvores. E aí deixe seu comentário nas pregações, nos louvores, falando o que Deus fez na sua vida através dos louvores e das pregações. E não esqueçam, ative sua vida.